Nós que ficamos, vamos abrir em João, capítulo 15. Hoje é o último sermão desta série, o último Eu Sou de Jesus. João, capítulo 15. Não saiu aqui no boletim, mas é João 15, do 1 ao 17. João, capítulo 15, versos 1 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, esta é a Tua palavra que foi lida. E ela é eficaz, Santo Deus, para nos transformar mediante a obra do Teu Espírito. Assim, Santo Senhor, pedimos que no momento da pregação da palavra, no momento em que Tua palavra é exposta, o Teu Espírito, Ele haja no nosso coração e que Ele leve, Santo Senhor, a Tua palavra aos nossos corações e que lá ela ache morada e nos santifique cada dia mais, para que possamos, Senhor Deus, Te glorificar e parecermos a cada dia com Teu Filho Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, faz com que Teu Espírito Santo também conduza a palavra àqueles que ainda não Te conhecem e que estão ouvindo esta mensagem ou ouvirão depois pela internet ou de outra forma, mas que ela seja eficaz para transformá-lo, que ela seja eficaz, Santo Deus, para Tua obra ser completa e assim darmos muitos frutos. É o que Te peço hoje, em nome de Cristo Jesus e no poder do Teu Espírito. Amém. Aqueles que têm cuidado com plantas em casa, eles se identificam bem com esse tipo de mensagem do Senhor, a qual o Senhor traz uma ilustração do que Ele quer falar. Imagine uma videira, imagine uma árvore de frutos,
uma mangueira, uma árvore que dá frutos bons para nós nos deliciarmos. Imagine que um ramo dessa árvore de frutos, de uma videira, de uma mangueira, ainda verde, ele é cortado por algum motivo. Ele é arrancado desta árvore. E aí então, o dono daquela árvore, que está em algum jardim de alguma casa, ele pega aquele galho verde do chão e ele simplesmente o amarra de qualquer forma ali colado na árvore dos frutos, no tronco principal. Aquela árvore, aquele parte que caiu, que foi colada, por alguns dias ela parecerá que pertence àquela árvore. Ela pode até ser confundida, quem vê de longe, que aquele galho ainda faz parte daquela árvore. Aquela pessoa que colou aquele galho lá de qualquer forma, ele ainda tem esperança que aquele galho ele vá de alguma forma se juntar à árvore sem nenhum cuidado e aquilo vá dar frutos. Eu já fiz isso certa vez. Com pouco entendimento, eu simplesmente arranquei um galho, depois quis voltar atrás e simplesmente coloquei lá. E o que aconteceu? Ele retornou? Não. Depois de alguns dias ele vai secar e vai morrer. A árvore, o restante da árvore principal continua lá, mas aquele galho que foi simplesmente pregado de novo, ele cai. Sem o devido cuidado, o enxerto não vale de nada. Tem todo um processo para fazer um enxerto corretamente. E é essa ilustração que o Senhor Jesus ele nos dá. Essa ilustração. Porque alguns que parecem estar colados na videira, simplesmente não estão unidos de fato a ela. E é isso que ele vai nos ensinar neste texto. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus vai demonstrar quem é a videira verdadeira e qual o entendimento que nós devemos ter disso. Depois ele vai nos demonstrar como nós permanecemos na videira. E depois ele finaliza mostrando os frutos destes ramos que estão na videira. Então, para darmos início, vamos ver como o Senhor Jesus, ele identifica a videira verdadeira. Quem é esta videira, ao qual os ramos devem estar nela? Vamos ler os verso 1 a 3, mais uma vez. Ele vai falar disso do verso 1 ao 8, mas agora nós vamos ver do 1 ao 3. Ele diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja, nesse texto, o Senhor Jesus ele vai começar com uma metáfora. Ele vai colocar ali uma ilustração do verso 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor, e o restante, vocês com quem eu estou falando, devem ser os ramos. E aí ele vai falar, tem dois tipos de ramos, os ramos verdadeiros e os ramos que não pertencem à videira. Então Jesus começa com esta ilustração para ficar claro uma grande verdade que ele vai trazer. Sempre que o Senhor Jesus ele começa com uma metáfora, ele em seguida traz algo muito revelador, uma grande verdade, que talvez não seria tão compreensível para nós e para os primeiros ouvintes, se ele não tivesse começado com essa ilustração. Ele olha para os discípulos, ele está falando aqui para os seus discípulos mais próximos, mas é uma verdade hoje que cabe a todo discípulo do Senhor, que somos nós. Então Jesus neste momento está falando para os seus discípulos mais chegados, mas nós devemos entender que isso é para nós hoje. Ele olha para os seus discípulos e diz: eu sou a videira verdadeira. E isto ele está falando em contraste ao pensamento judaico da época, que os judeus eram a videira verdadeira. Que aqueles que estão no judaísmo, aqueles que estão de família judaica, são a videira, são aqueles que pertencem ao povo de Deus, são aqueles que estão ligados a Deus. E aí Jesus, em contraste, colocando esse verdadeiro, não em contraste do falso,
mas em contraste, mais falando como se fosse aquela que deve ser observada, aquela que deve ser seguida. Então, eu sou a verdadeira, eu sou a videira escolhida, eu sou a videira original. É como se ele estivesse falando isso em contraste com a outra videira, que não seria a videira escolhida, a videira principal, que seria o povo judeu, ao qual eles se achavam a videira principal. Então ele traz essa grande verdade. E ele traz isso demonstrando um pensamento que já é dito lá atrás, no Antigo Testamento. Se abrirmos no Salmo 80, verso de número 8, olha o que ele diz. Vamos abrir lá no Salmo 80. Verso de número 8. Diz assim, o salmista: trouxestes uma videira do Egito, expuseste as nações e a plantaste. Trouxeste uma videira do Egito, expuseste as nações e a plantaste. Então, veja, este é um dos textos que ele tem um duplo significado. Quem saiu do Egito? O povo de Deus. Deus tirou o povo do Egito, esta é a videira de Deus, e ele plantou em outro local. Mas esse texto ele também se refere para algo muito maior. Sabemos que o nascimento do Senhor Jesus foi conturbado. Ele teve que, com sua família Maria e seu pai e sua mãe, fugir para o Egito e depois retornaram, depois da perseguição de Herodes. Então veja como o texto ele pode dar um duplo entendimento. O povo judeu, eles ainda naquele período do salmista e em todo o período antes de Cristo, eles não sabiam que aquilo apontava para o Messias, mas hoje nós sabemos. E Jesus ele está demonstrando que textos como este está apontando para ele. Sabe a videira que é dita lá atrás? Sabe a videira a qual o Senhor plantou? Sou eu. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou esta videira a quem vocês devem estar ligados. E não um aspecto de tradição. Porque veja, o povo judeu se achava a videira verdadeira e com isso a tradição que eles seguiam. Então, se você não estava ali observando a lei, você era retirado daquela videira. Como observância principal da lei, a circuncisão, ali como o ápice da observância da lei. Então, aquele incircunciso, de forma alguma, poderia fazer parte da videira. Isso vai ser tratado no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, porque há uma discussão entre o gentio convertido e o judeu convertido ao cristianismo. Deve se circuncidar ou não deve se circuncidar? Porque se ele não circuncidar, ele não faz parte do povo de Deus. Aí Paulo disse, não, isso aí é uma observância antiga. Então, nós temos que entender isso. O judeu, nesse período, ele se via como a videira. E aí então Jesus olha para os seus discípulos e diz, eu sou a videira. A videira não é um povo. A videira não é uma série de leis que você segue. A videira é Jesus Cristo. O que vai te alimentar, o que vai te ligar ao agricultor é Jesus Cristo. É este que vai te dar o verdadeiro alimento. Veja como aquela história que contei no começo, um galho verde ainda novo cai no chão e é amarrado no caule da árvore, ele não é alimentado, então ele morre. Quem nos alimenta? Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira. E ele fala, o meu pai é o agricultor. Então, Deus é quem está dando o crescimento. É Deus que está nos providenciando tudo por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí ele continua falando, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais frutos. Então ele demonstra aqui que há dois tipos de ramo, há dois tipos de pessoas que estão na videira, as que dão fruto e as que não dão fruto. As que dão fruto, ela é limpa, ela é cuidada, para que produza mais. A que não dá fruto, ela é cortada.
Isso aqui você pode observar, você cuidando de uma pequena árvore, de um pequeno bonsai, e tendo que cortar alguns galhos ruins dele, para que então ele cresça mais forte. E quando ele fala que esses também ramos bons, esses que produzem fruto e são limpos por Deus, nós somos levados lá a Hebreus 12. Essa limpeza, por vezes, é feita através da disciplina. É feita através do cuidado de Deus, cuidado divino. E através da disciplina, através do ensino, através do alimento que o Senhor nos dá, nós então somos limpos e assim damos mais frutos. Mas nós temos que estar ligados na videira. E esta videira é Cristo. Então, hoje em dia, muitas pessoas querem apontar outra videira. Isso não ficou no passado, isso não fica no Antigo Testamento. Se nós observarmos algumas denominações ou algumas outras religiões, elas vão apontar diversas maneiras de você alcançar a salvação. Faça isso, haja dessa forma. Nós só podemos ganhar a salvação se nós pertencermos a uma série de coisas que nós devemos fazer. Nós temos que nos vestir assim, nós temos que falar assim, nós temos que agir assim. Para então nós sermos alimentados e salvos e pertencermos, nós temos que ser de uma denominação X, porque fora desta denominação não há salvação. Isso é você pegar o título de videira e trazer para as quatro paredes, para si. E nós sabemos que não é assim. A salvação não está somente dentro da IPB, mas a salvação está em Cristo Jesus e em todos aqueles que o confessam. Então, todos aqueles que confessam Cristo como seu único Senhor e Salvador, que pertencem a uma igreja verdadeira, aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si, esses estão ligados à videira. Mas muitas denominações, muitas seitas, elas tomam do Senhor o título de videira verdadeira e tomam para si o título de videira verdadeira. E isso é algo que o Senhor abomina. O Senhor olha para seus discípulos e diz: eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. Vocês têm que se preocupar com o meu querer. Vocês têm que se preocupar com o meu amor. E é isso que ele vai tratando em seguida. O que o Senhor pensa de mim? Como eu ajo para com o meu Salvador? Quais os frutos que eu estou dando? Eu estou ligado verdadeiramente a essa videira? Isto que o Senhor está construindo através dessa metáfora. Depois, ele simplesmente vai colocar essa metáfora da forma visível para os discípulos. Ele vai trazer: olha, o que eu quis falar com essa ilustração é isto aqui. Então ele repete toda essa verdade. Ele continua falando no verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então veja, como é que nós somos limpos? Ele diz que o agricultor, que é nosso Deus, nosso Pai, ele pega estes ramos que dão frutos e limpa para que produza mais frutos. E o Senhor diz: vocês já estão sendo limpos, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quem nos limpa é a palavra de Deus. Ela é o nosso norte. As Santas Escrituras é algo inseparável do crente, porque é através dela que nós somos limpos para produzirmos mais. Ela que nos instrui no nosso dia a dia. Ela que nos instrui para nós nos santificarmos com o auxílio do Espírito Santo. Ela que nos instrui para que nós pareçamos mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela que nos instrui em todas as esferas da nossa vida, para que nós demos frutos agradáveis ao Senhor e para que com nossas vidas nós glorifiquemos ao Senhor. Então a palavra é algo inseparável de nós. Nós não podemos ser crentes se nós não meditarmos na palavra de Deus.
Nós não podemos achar que o Senhor está nos limpando por outros métodos, mas somente a palavra de Deus que nos limpa. Então, se nós queremos crescer na nossa intimidade com Deus, se nós queremos nos tornar mais limpos, mais fortes para produzirmos mais, se nós queremos nos santificar mais e darmos mais frutos, se nós queremos que o fruto do Espírito seja mais visível em nossa vida, o que nós devemos fazer? Não há outro método, senão meditarmos na palavra de Deus e pedirmos ao Espírito Santo auxílio para que esta palavra transforme o nosso ser. O Senhor ele vai continuar no verso 4, dando-nos um imperativo que ele repete no verso de número 9. Ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Veja, Jesus introduz em sua metáfora o que ele irá ensinar em seguida. Nós não podemos dar frutos agradáveis a Deus se não estivermos em Cristo Jesus. Por mais que nós façamos obras de caridade, por mais que nós façamos algo que para nós seja bom, ou para que todo mundo seja bom, por mais que você encontre aí a cura de alguma doença incurável, por mais que você encontre uma vacina de uma pandemia, por mais que você ajude milhares e milhares de pessoas em estado de necessidade, sem Cristo, estas obras não são agradáveis ao Senhor, porque elas não vão glorificar o nome de Deus, mas ao fazê-la você quer trazer glória para si. Seu coração pecaminoso quer trazer os holofotes para si, e isso não glorifica o Senhor. Então o Senhor Jesus vai dizer que se não permanecer nele, os frutos não são agradáveis. Se não permanecer nele, nem frutos vocês dão. São galhos que estão destinados à destruição, estão destinados à morte. Ele continua: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Veja, o verdadeiro discípulo é aquele que dá fruto e permanece na palavra de Deus. Aquele verdadeiro discípulo é aquele que está ligado ao Senhor e em oração ele pede de acordo com o seu Senhor. Veja, um ramo, ele não age por si só. Mas um ramo da videira, ele vai agir com a necessidade da árvore como um todo. Assim somos nós. Nenhum de nós, do corpo de Cristo, devemos buscar o interesse próprio em oração, mas o interesse comum. Não estou dizendo que você não vai orar pela sua família, pela sua vida, pelas suas finanças. Mas quando nós estamos juntos, nosso interesse é comum. O nosso interesse deve ser com o avanço e o crescimento da videira. O nosso interesse deve ser com o crescimento do reino de Deus, e não com o meu individualismo. É isso que ele está tratando, e ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Muitos do neopentecostalismo pegam esta palavra e dizem: olha, se você é crente, você vai orar e pedir o que quiser, e Jesus e Deus têm que fazer. Ele não está falando isso aqui? Mas Jesus não está falando de um individualismo, ele está falando de algo coletivo. Se nós permanecermos na videira e a sua palavra em nós, o que é que sua palavra vai falar? Ele vai tratar mais à frente, que ameis uns aos outros. Então qual é o nosso interesse?
é o amor mútuo. Nós estamos ligados à videira verdadeira. Nós estamos ligados a um corpo que ultrapassam essas 4 paredes da Igreja Presbiteriana de Itaporanga. Nós estamos ligados a um corpo que passa do nosso presbitério, do PRIV. Nós estamos ligados a um corpo que passa do nosso sínodo, que passa do nosso estado, que passa do nosso país. Nós estamos ligados a um corpo que temos irmãos que estão lá na Indonésia. Nós temos irmãos que estão lá no leste europeu. Nós temos irmãos que estão em países carentes da África. Nós temos irmãos que estão na janela 1040. E como está sendo o nosso amor para com eles? O Senhor Jesus está construindo esta argumentação, colocando no coração dos discípulos este pensamento que eles desenvolveriam mais tarde no cuidado da igreja. Então, o que o Senhor está trazendo aqui para os seus discípulos é o cuidado mútuo que os discípulos terão já, quando Cristo partisse, e então eles fossem cuidar da igreja. Este é o nosso cuidado que nós devemos. Nós fazemos parte da videira verdadeira. Nós estamos ligados a ela. Nós somos alimentados por sua palavra. Somos nutridos e cuidados pelo agricultor, que é nosso Deus e Pai. E assim, nosso interesse não está no individual, mas no coletivo. Então, nós observamos que esta videira é Cristo Jesus. A videira verdadeira é Ele. E o ramo não vive por seus esforços próprios. Isso é algo interessante. Um ramo de uma árvore, ele não tem raízes, mas a raiz está no tronco. O ramo, ele não vive por seu próprio esforço, mas é um esforço mútuo ligado ao tronco e à raiz, e ao cuidado do agricultor, que é nosso Pai. Então veja, o nosso cuidado é mútuo para com o corpo. O nosso cuidado é mútuo para com a videira. A videira é o nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos sustenta e nos alimenta. E nós temos que estar ligados a Ele, observando os interesses dEle, a palavra dEle e o amor dEle, ao qual Ele mandou que nós seguíssemos. E aí, o Senhor Jesus, aqui na sua ilustração, Ele vai tratar sobre o permanecer na videira. Ele fala no imperativo, no verso 4, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. E dos versos 9 a 15, ele traz isso de volta. Como nós permanecemos na videira? Veja o que ele diz, no verso 9 a 15. Como meu Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então aqui está o grande X da questão. Como nós permanecemos em Cristo? Como nós podemos sondar nosso próprio coração e sabermos se nós estamos verdadeiramente em Cristo? Como nós podemos sondar nosso coração e ver se somos verdadeiramente cristãos? Ele diz: se guardares os meus mandamentos. Se guardares os meus mandamentos. É muito fácil hoje em dia você ver muitos crentes nominais, né? Muitos seguidores de Cristo nominais. Mas isso é algo que será frustrado daqui a um tempo, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Porque não existe um cristão nominal. Não existe meio crente. Nós estamos ligados ou nós não estamos ligados? Porque a questão do estar ligado à videira verdadeiramente é aquele ramo que é alimentado pela sua seiva. Um ramo que não é alimentado, ele não dá fruto. Ele é cortado e jogado ao fogo. Ele aparentemente parecia fazer parte, mas ele não fazia parte daquilo. Então Jesus diz: permanecei em mim. E como eu permaneço em ti, Senhor? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
qual mandamento que eu devo seguir? Aí ele diz: tenho-vos dito essas coisas, e o meu mandamento é este, verso de número 2, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja como o Senhor Jesus, ele traz este coletivo. Que vocês amem, que vocês cuidem um dos outros, assim como eu cuido de vós. Que assim como eu amo vocês, vocês amem uns aos outros. E aí qual é a demonstração de amor que o Senhor Jesus nos dá? Qual é a demonstração de amor que nós devemos seguir? Porque nossa palavra, em nosso português, em muitas outras línguas, mas no português isso é muito claro, a palavra amor, ela é usada para tudo, né? Eu amo pastel, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo estar na igreja, eu amo o sol, eu amo a chuva. Mas de que amor Jesus está falando aqui? Eu amo a igreja, eu amo vir aqui de vez em quando, eu amo ir na casa de fulano, de cicrano. Mas qual é este amor que ele está falando? Se permaneceres no meu mandamento. Qual é o meu mandamento? Que vocês se amem. Qual é este amor? Ele diz no verso de número 13. Veja o verso de número 13. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Veja, o Senhor Jesus diz: ninguém tem maior amor que este, de dar a vida pelos seus amigos. E quem são meus amigos? Aqueles que fazem o que eu mando. Jesus morreu por todo mundo? Jesus morreu por cada ser deste mundo? Todo mundo pecador, todo mundo será salvo? Não. Quem será salvo? Seus amigos. Quem são seus amigos? Quem são os filhos de Deus? Aqueles que fazem o que Jesus manda, aqueles que seguem seus mandamentos, aqueles que demonstram ser verdadeiramente cristãos, pequenos cristos neste mundo, aqueles que estão em processo de santificação, que estão dizendo constantemente não ao seu eu carnal, ao seu pecado, e estão prosseguindo para um eu espiritual mais parecido com Cristo. Ninguém tem maior amor que este, do que de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Veja o que é interessante, porque para nós podemos falar, realmente isso é uma grande demonstração de amor. Cristo me amou, eu sigo os seus mandamentos, eu sou amigo de Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou amigo de Jesus Cristo. Cristo me chamou de amigo, eu sou filho de Deus e Ele morreu por mim. E sabe de uma coisa? Eu entregaria a minha vida por um amigo. Eu estou em tamanho processo de santificação, eu estou tão entregue ao Senhor Jesus, que eu acho que em um momento de perseguição, eu entregaria a minha vida no lugar dos meus filhos, da minha esposa, de um irmão da igreja. Eu faria esse sacrifício. Porém, o Senhor Jesus, Ele demonstra maior amor do que este. É um amor incomparável. Ele usa aqui para chamar os discípulos a um amor incondicional. Ame como eu amei e entreguei a vida pelos meus amigos. Mas como Jesus nos amou? Ele nos amou até a morte de cruz. Aquele que era inocente morreu pelos culpados. E lá em Romanos 5, 6 e 8, Paulo vai dizer assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que demonstração de amor que Jesus dá. Jesus diz: olha, não tem maior demonstração de amor do que dar a vida pelos seus amigos. Aí você diz: nossa, que demonstração de amor. Mas o amor de Cristo vai além. Ele morreu pelo ímpio, Ele morreu pelo pecador, Ele morreu pelo ofensor, Ele morreu por aquele que o chicoteou, Ele morreu pelo aquele que o crucificou, Ele morreu por aquele que diz não para Ele todos os dias, Ele morreu pelo apóstolo Paulo que perseguiu a igreja.
Ele morreu por mim e por você, quando nós ainda éramos ofensores da cruz. Não há maior demonstração de amor do que esta. E Cristo diz: vocês fazem parte da videira verdadeira. Permanecei em mim. Como, Senhor, permaneço em mim? Ame como eu amei. Olhe para esta igreja e ame esta igreja, as pessoas, como Cristo te amou. Olhe para os seus irmãos e ame como Cristo amou, a ponto de entregar sua vida pelos seus ofensores. Esta é uma verdade que nos constrange, que nos chama a dar um passo no nosso cristianismo, que nos chama a nos movermos e deve nos incomodar a ponto de nós verdadeiramente estarmos dispostos a entregarmos nossa vida no lugar dos nossos irmãos. Essa semana eu vi uma igreja nos Estados Unidos, lá de vez em quando há atentados, né? E na igreja eles estavam fazendo treinamento para se algo acontecesse na igreja. Então, alguns diáconos já têm treinamento com segurança, com armas. Os irmãos, eles treinam para ver como se devem agir. Aqui no nosso país isso não é muito comum, mas pense no momento em que nossa igreja começa a sofrer perseguição, a igreja brasileira. E então entra aqui alguém armado. Como você agiria? Salve-se quem puder? Ou você iria para tentar salvar seus irmãos? Veja, é muito fácil nós fazermos isso para com o filho, para com nosso cônjuge. Mas Cristo fez isso por aquele que o bateu. Cristo fez isso com aqueles que mataram seus familiares, perseguiram, espancaram, mataram bebês, abusaram. Ou você acha que só há convertidos santinhos, que tiveram uma vida santa e então agora eu sou de Jesus? Não. Na nossa família há abusadores, na nossa família há ex-terroristas, na nossa família há estudos. Olha a genealogia de Jesus, Raabe. Olha os discípulos, os apóstolos, Paulo. Olhe Davi, olhe Salomão, olhe Adão, olhe Sansão. Na Escritura só há um bom. E é este a videira a qual estamos ligados. E ele diz: permaneçam em mim, amando como eu amei. E amando como eu amei, vocês darão frutos. E ele finaliza esta sessão dizendo: que frutos são esses que nós damos? Quais frutos são que os meus ramos darão? Quais frutos os que estão ligados em mim vão dar? Veja, ele vai dizer, primeiramente só os versos 16 e 17. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos. Ele está falando, como eu disse, com os discípulos, mas isso serve para a gente. Nós temos uma ação de irmos para o Senhor, mas a ação principal, nós sabemos disso, é do nosso Deus. O Senhor Jesus, Ele que nos escolhe. Deus é quem nos escolhe desde a eternidade. Então nós temos uma ação de ir a Ele. Ele fala isso aos discípulos, demonstrando que antes dos discípulos irem a Jesus, irem ao mestre rabínico da época, que para eles era Jesus, Jesus já os tinha selecionado. Por isso que eles os encontram em determinados locais. E os discípulos acham, não, eu que escolhi andar com você. Porque é comum na cultura judaica do discípulo escolher o rabino a qual quer servir. E dentre aqueles, o rabino escolhe aquele mais próximo. Então ele diz, não, eu que escolhi vocês.
E esta é uma verdade para nós. Cristo nos escolheu. E Ele nos escolheu para quê? Simplesmente para a nossa salvação? Não, muito mais do que isso. Ele escolheu para um serviço que nós não teremos na eternidade. Ele escolheu para que nós dessemos frutos aqui nesta vida. E frutos que nós não daremos no porvir. Isso é interessante. A maior tarefa que nós temos é para ser realizada neste inteirinho até a volta de Cristo. E é um privilégio ao qual só pertence à igreja. O que é que ele diz? Se vocês não permanecerem em mim, vocês não podem dar fruto. De forma alguma vocês dão fruto se não permanecerem em mim e eu em vocês. Então, olha que tamanho de privilégio é esse que ele está dando à igreja. É uma obra que vocês vão realizar até a minha volta, é a motivação porque eu escolhi vocês e é uma forma de demonstrar que vocês estão em mim, porque o ramo que está na videira, ele dá fruto. O Pai o limpa e ele dá muito mais depois. Então há um crescimento. E aí ele vai tratar isso e ele vai falar disto. Eu vos escolhi e vós outros, e vos designei, eu coloquei essa função para vocês, que vocês vão e deem frutos, e frutos que permaneçam, e os vossos frutos, e o vosso fruto permaneça. Então não são frutos temporários. Veja, alguns estudiosos vão dizer que aqui o Senhor Jesus, ele trata de dois tipos de frutos. O fruto moral é o meu agir diariamente, então é minha bondade, é minha paciência, é como eu sou para com a sociedade, mas ele fala de uma verdade muito maior, de um fruto permanente. E que fruto permanente é esse que o Senhor está falando? O Senhor está falando aqui de evangelismo, da missão da igreja ser chamada para fora das quatro paredes. O fruto que o Senhor Jesus está falando é da expansão do seu reino. Ele não diz em outro momento, obras maiores vocês farão do que as que eu faço? Que obras maiores são essas? Era ressuscitar? Era curar? Não. Era anunciar o evangelho. Porque Jesus, ele estava ali em uma localidade. Jesus estava ali na Judéia. Jesus estava ali onde hoje é Israel. E aí hoje nós estamos aonde? Onde estão os ramos da videira? Os ramos da videira estão espalhados por todo o mundo. E quais os frutos que nós damos? Os frutos de conversão, o anunciar a palavra, os frutos permanentes, é o discipulado, é o cuidado, é a demonstração de amor que Jesus deu. Qual foi a demonstração de amor que o Senhor nos deu? Vamos abrir em João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou os seus. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. E nós fazemos parte da videira. Qual o fruto que nós vamos dar? Qual o fruto para o qual nós somos designados a fazer? Pregar o Evangelho. Demonstração de amor. Um pastor antigo vai dizer que o Evangelho, ao achar o Evangelho, se converter, é como um mendigo que achou pão contando aos outros mendigos onde está o pão. Veja, se você achou o tamanho tesouro que é a salvação, como você vai guardar esse tesouro as 7 chaves? Como você vai guardar esse tesouro e enterrá-lo? Isso é egoísmo. Isso é algo diabólico. Isso é você sendo alguém necessitado, encontrar comida e escondendo a comida dos seus familiares que também estão padecendo de fome. Eu achei um tesouro, vou para o céu, vou passar a eternidade com Jesus, mas não vou falar para ninguém. É isso que o Senhor está indicando para os seus discípulos. Eu sou a videira. Os que permanecem em mim são cuidados e alimentados pelo meu Pai. Os que permanecem em mim seguem meus mandamentos.
E o meu mandamento se resume em: amai uns aos outros como eu vos amei. E a minha palavra, estando em vós, vocês darão frutos. É um amor incondicional. É um amor que prega. É um amor que não se envergonha de quem é e, se preciso for, morre por esta causa. Morre para anunciar o Evangelho. Assim como os muitos morreram para que nós estivéssemos aqui hoje, em Itaporanga, louvando ao Senhor. Há muitos sangues de mártires derramados para que essa igreja fosse construída. Muitas crianças, muitas mulheres, muitos homens de Deus morreram para que hoje você estivesse sentado num banco, acomodado, saísse daqui e fosse viver sua vida até seus 100 anos e nenhum dia da sua vida você proclamasse o Evangelho que te salvou. O que você fará quando Cristo te perguntar: o que você fez com o tesouro que eu te dei? Eu enterrei, Senhor. Eu tive medo e enterrei. Sejamos ramos verdadeiros, ligados a Cristo e que dão muitos frutos. Anunciemos a palavra. Amemos como Cristo nos amou. Um antigo pastor aplicou esse texto dizendo assim: há muitos que estão amarrados externamente a Cristo, ligados à igreja, a tradições, à linguagem piedosa, mas não estão enxertados pela fé viva. O verdadeiro ramo não é apenas próximo da videira, ele faz parte da videira. A videira verdadeira é Jesus Cristo, meus irmãos. E aqueles que estão, a videira verdadeira é Jesus Cristo e aqueles que estão nele. Nós fazemos parte dessa videira. Permanecemos na videira quando seguimos a sua palavra. Os seus mandamentos estão na sua palavra. E comprovamos que estamos nele quando damos frutos, quando anunciamos as suas palavras. Nós estamos na videira, nós observamos a palavra e nós anunciamos a palavra. Você que está aqui hoje, você faz parte da videira, eu não tenho medo de dizer isso. Você observa a palavra e você dá fruto pela palavra. E se você tem alguma dificuldade em crer nisso, ou se você tem alguma dificuldade no último ponto em anunciar a palavra, peça ao Espírito Santo, peça a seu Pai, peça a Jesus Cristo que te ajude nisso. E com certeza Ele te dará essa graça, porque você faz parte da videira verdadeira. Que o Espírito Santo aplique estas verdades em nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, somos Teus, ó Senhor, ligados a Ti pelo amor de Deus e pelo cuidado do nosso Pai, que nos amou desde a eternidade e nos escolheu para que dessemos frutos, e esses frutos glorifiquem o Teu santo nome. Assim, Santo Deus, pedimos, clamamos como a Tua igreja, ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos a não termos dúvida de quem somos verdadeiramente. Tira da nossa mente e coração toda dúvida. Tira da nossa mente e coração toda vergonha. Tira da nossa mente e coração tudo aquilo que nos atrapalha em anunciar o Evangelho. E nos mostra, Santo Deus, que assim como o Senhor nos amou, nós podemos amar. Assim como o Senhor nos ordenou que fôssemos e pregássemos, nós podemos ir e pregar. Porque o Senhor não nos pede nada que não possamos fazer. O Senhor só nos pede para confiar nele. E assim, Senhor, é o que estamos fazendo, confiando em Teu Filho,
confiando no amor do Pai e confiando na obra do Espírito Santo que tem nos santificado. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos